Você vai perceber uma série de recomendações acerca de coisas terrenas. Você vai perceber uma série de recomendações acerca de coisas da sua rotina, do seu cotidiano. Falar de como tratar o irmão, é coisa do cotidiano. Isso aí tem que estar na sua rotina. Falar de como um filho tem que obedecer um pai e uma mãe, isso é coisa do cotidiano. Isso tem que estar na tua rotina, isso é primário. Saber como é que uma mãe deve tratar um filho, isso aí você tem que ir crescendo em aprendizado. Isso é do teu cotidiano. Então veja bem, como Paulo está dando atenção a coisas do âmbito natural, a coisas do âmbito terreno, a coisas do comportamento humano. E depois que ele fala todas essas coisas, aí ele vai dizer, no demais, irmãos, no demais, depois de vocês terem feito tudo isso, depois de vocês terem colocado a casa em ordem, depois de a mulher ter conseguido alcançar a estatura de submissão diante do seu esposo, depois do seu esposo saber como é que deve se tratar a sua mulher, depois que o seu filho souber como é que deve respeitar o seu pai, depois que você como pai souber estabelecer autoridade dentro da sua casa sobre o seu filho, depois que você como crente conseguiu obedecer ao seu pastor, depois que você como irmão entender que não pode tratar outro irmão do jeito que você quer, mas do jeito que eu, Paulo, estou ensinando como é que vocês devem tratar, com educação, com amor, com carinho, estabelecendo o vínculo da paz. Depois de tudo isso, aí vocês vêm e pede ao Senhor que vos fortaleça na sua unção e com o seu poder. Depois disso, venham. É como se fosse um convite. Venham e tomem toda a armadura de Deus. Depois que vocês receberem as coisas da terra, depois que vocês organizarem as coisas da terra, depois que vocês administrarem a manutenção terrena, aí vocês vêm comigo para onde a guerra acontece de verdade. Aí aonde vocês estão, educação resolve. Aí aonde vocês estão, ciência resolve. Aí aonde vocês estão, um pouquinho de cordialidade é o suficiente para resolver as picuinhas de vocês. Aí aonde vocês estão, um pouquinho de bom senso é o suficiente para apaziguar as contendas. Aí aonde vocês estão, um pouquinho de autoridade é o suficiente para ensinar um menino no caminho que ele deve andar. Aí onde vocês estão, eu quero que vocês entendam que a gente alinha aqui embaixo. Quando vocês resolverem isso, aí vocês vêm comigo para a fileira de frente. Tomem a armadura de Deus. Tomem a armadura de Deus. Não é a armadura de Deus para ir para o mercado. Não é a armadura de Deus para lutar contra o irmão. Não é a armadura de Deus para fazer gabinete. Não precisa entrar no gabinete armado. Não é a armadura de Deus para tratar de algo com seu irmão, que um beijo e um abraço quebra a muralha. Não precisa de armadura para isso. Tem coisa que beijo e abraço resolve. Paulo vai deixar muito claro. No demais, irmãos meus, a despeito de todas essas coisas que deveriam ser extremamente naturais e bem resolvidas em vosso meio, aí vocês se fortaleçam no Senhor. Agora não vem pedir armadura das coisas de Deus, das coisas do alto. A Bíblia diz, estabelece um princípio acerca das coisas que estão no alto, sobretudo acerca de Deus. Ele está nas alturas, na verdade mais alto do que o próprio céu. Então ele diz o seguinte, quem está na terra, manda no que há na terra. Mas quem está no céu, manda no que há no céu e manda no que há na terra. Porque os céus estão mais altos do que a terra. Aí como é que alguém que não consegue estabelecer governo na terra quer vir buscar as coisas do céu? Então Paulo está orientando, irmãos. Estabelece governo na terra. Vamos arrumar a casa. E depois vocês vêm comigo e busca do alto aquilo que vocês têm força. Aquilo que vocês têm poder para trazer aqui para baixo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tragam sobre vocês, tomando posse sobre vocês, de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus.
Tem gente colocando armadura sem nem estar alistado para a guerra. Porque ainda não entendeu que a guerra não é na horizontal. Paulo vai deixar muito claro, a guerra não se dá na horizontal, a guerra se dá na... Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Mais do que isso, só se desenhar 2 bonequinhos iguais. Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Agora veja, carne e sangue, ele resume em uma palavra. Mas acerca da batalha que se dá nas regiões celestiais, ele traz uma lista. Potestades, principados, espíritos malignos, altos governos, de outras patentes que não militam na ótica humana, que não militam numa vertente horizontal, mas que trabalham, que governam, que agem, que incomodam, que implementam, que influenciam nas regiões espirituais. Não dá não, gente. Alguém está querendo trazer um evangelho como se fosse novo, como se todo o evangelho que tem sido pregado até aqui, na verdade estivesse sendo descoberto por eles agora. E é um evangelho que contraria a verdade do evangelho, que é trazer os frutos do evangelho. E aí o evangelho é mais ou menos assim que se propaga entre esses que são levados por ventos de doutrina, de que você tem que partir para cima, de que você tem que remover as máscaras, de que você tem que arrebentar mesmo, de que você tem que jogar no chão, de que você tem que mostrar quem é, de que você é o profeta da verdade, de que você é a justiceira, de que você vai botar todos os pingos no i de uma frase só, numa história só. Quando na verdade Jesus vai trazer a reprodução do evangelho que nós devemos pregar, e ele vai dizer: se teu irmão te pedir para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém te bater em uma face, vai logo para o gabinete e conversa, porque te esquentaram um lado do rosto. É isso? Não, se te baterem em uma face, oferece a outra. Tem gente que nem esquentou os 2 lados e já quer reunião. Ei, cara, choria. Se te pedirem a túnica, dele também a capa. Aquece aqui primeiro. Porque se tu não estiver preparado para lidar com gente, tu não consegue lidar com demônio. Se tu não estiver preparado para se socializar para o meio que você foi criada para viver, com que ousadia você entrará numa atmosfera que não te pertence? Se você não consegue perdoar alguém que está do teu lado, como é que tu dizes que ama a Deus a quem nunca viu? O Senhor está dizendo: chega de discurso, eu quero que as suas atitudes sejam coerentes à verdade que você prega, à armadura que você diz que veste. Há uma dificuldade muito grande de conseguirmos nos socializarmos em verdade, em amor, em fé, em interesse, e até aí nada. O que me irrita é que gente assim quer entrar no território do inimigo, achando que está protegido porque está com a armadura de Deus. Só que o Senhor está dizendo: filha, você ainda nem chegou no demais. Para chegar no demais, resolve com a galera daqui de baixo primeiro. Se entende com as amigas daqui de baixo primeiro. Se tu não consegue suportar uma que tem a língua solta, imagina um diabo com língua de ferro, pronto para rasgar os seus sentimentos em 2 vezes, em 2 partes. Eu só estou tentando caracterizar o reino das trevas, para que nós, como meros mortais, consigamos entender que as armas de Deus são poderosas, e elas não são poderosas porque os demônios são fracos. Você consegue compreender isso? Então ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, trazendo toda a armadura de Deus sobre vocês. Filhos da desobediência não podem andar armados. Irmã Camila, como é que eu pego espada? Irmã Camila, como é que eu pego escudo?
Mas não vem de baixo, tem que vir de cima. Mas Camila, como é que eu pego o cinto? Mas Camila, como é que eu pego o calçado? Como é que eu me preparo para o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Oh, o seu comportamento traz sobre você. Quando você obedece seu marido, você ganha uma coisa. Quando você se submete em perdão e amor ao seu irmão, você traz outra coisa. Deus vai vendo que você vai começando a ficar pronta e preparada para entrar em outras atmosferas. Por quê? Porque você está superando essa. Você está superando essa. Você está superando essa. Quem supera uma fofoca não discute mais com o fofoqueiro. Vai na cabeça, no dono. Vai no influenciador, aquele que nunca andou na verdade. Você vai recebendo. Ele vai dizer o seguinte: